Bom, gente, eu vou tirar a minha máscara agora, porque a gente está mantendo uma distância aqui na pandemia. Acabei de tirar minha máscara, né, para fazer porque eu recebi um convite do pessoal da Secretaria da Cultura, a quem eu agradeço, que fico muito feliz por ter lembrado do meu nome, para participar desse projeto que é Memórias de Cordeirópolis. Eu vi algumas entrevistas de amigas minhas, tal, achei muito bacana. E para mim, que nasci e cresci aqui em Cordeirópolis, é uma satisfação muito grande, porque é bom a gente ser lembrada enquanto está aqui, apesar dessa pandemia, enquanto está inteira, podendo falar, vendo as pessoas, tal, né? Mas então eu fico muito feliz. E aí eu ia agradecer no final da minha entrevista, mas eu já começo agradecendo à Prefeitura, ao pessoal da Secretaria da Cultura, as pessoas que estão vendo, a equipe, porque sem a equipe ninguém faz nada, né? Que é a equipe do Vitório, e a minha irmã, que cedeu aqui o espaço para fazer a entrevista. Então, assim, para começar, como eu falei, eu nasci e sou criada aqui. São 66 anos de Cordeirópolis. Então, tive uma trajetória que vi, assim, uma Cordeirópolis onde todas as famílias eram conhecidas, e hoje vejo, assim, já pessoas que vieram de outros estados, de outros lugares, convivendo, fazendo um convívio aqui na minha cidade. E, infelizmente, a minha geração já está tendo contato com pessoas assim que não conhecem. Ou estudaram com uma geração que eu dei aula, né? Porque eu sou professora, dei aula há 26 anos de desenho, depois educação artística. Dei aula nas 3 escolas aqui de Cordeirópolis, no Jamil Abrão Saad, no Coronel Levi, e me aposentei no Odécio Luque. Então, e dei aulas em Limeira também, em várias escolas. E assim, a gente vai vendo com as adolescentes, com essas novas gerações, mudanças que pra gente, eu que sou mais... gosto de ser mais rígida eu gostava de ser mais rígida nas minhas aulas, tudo. A gente vai vendo uma coisa que agora não é nem tanto assim. Então a gente vê assim uma evolução, ou às vezes até um regresso das coisas que não dá muito para entender. Bom, mas isso é uma parte minha de profissão, de professora, né, que daqui a pouco eu volto ou não, porque eu estou falando assim um resumo do que eu vou pensando, porque eu não anotei nada, estou falando de improviso, e o meu improviso é isso, vou lembrando uma coisa ou outra. Mas como eu estava falando que eu nasci, sou criada aqui em Cordeirópolis, os bons tempos que eu vivi na casa da minha avó, né? Meu nome é Norma Magrin Barbosa, então eu vivi muito tempo na casa da minha avó, parte dos Magrins, que eu era mais ligada. O Barbosa tinha amizade com todo mundo também, mas eu ficava mais na casa dos meus avós, porque assim, eles tinham um bar, meus pais trabalhavam lá junto, então era uma questão de, assim, era família e trabalho, porque a gente ficava no bar dos meus avós, que depois de um tempo acabou ficando para os meus pais, que Aurélio Barbosa, mais conhecido como Lelo, que eu morro de saudade, e a Elisa, né, que depois eles acabaram fazendo uns bailinhos de terça-feira, que eu vou falar mais à frente, e que também morro de saudade dos dois, porque a minha família é pequena, então era só meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã Liliane. E então a gente não tinha aquela coisa de família grande, era pequena. Aí a minha irmã acaba casando, tendo só uma filha, a família continuou pequena ainda, e graças a Deus que tem essa filha que é a minha, que todo mundo sabe, Eloá. Eu sou tia, afilhada, um pouco mãe, um pouco professor, um pouco tudo. E muito mais amiga, que a gente está sempre junto. E eu gosto de relembrar os meus tempos, assim, que eu era feliz com pouco. A gente saía, por exemplo, da escola
O que a gente ia fazer? Ia para casa, fazia alguma coisinha, depois ia, a mesma turminha ia para o jardim, para a praça. Ali a gente ficava fazendo mímica, tocando violão, eu tocava um pouquinho de violão, então eu tinha 10 músicas só. Essas 10 a gente passava a tarde inteira. Era muito feliz, mas muito feliz mesmo. E hoje não, hoje quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Hoje a praça já não adianta mais. Hoje você sair para fora não adianta mais. Por exemplo, eu amo shopping. O shopping de Rio Claro, de Limeira, bacana, já não tá bom, vamos no de Campinas, enquanto podia. De Campinas já não tá bom, vamos no de São Paulo, já não tá bom. Aí eu que gosto um pouquinho de viajar, já andei frequentando os shoppings aí fora do país também. E são coisas que antes a felicidade era uma coisa assim simples, era o básico. Hoje as pessoas têm muito e não estão felizes, infelizmente. Agora, outra coisa que de Cordeirópolis especificamente, que eu não posso deixar de falar, que é o Cordeiro Clube. Meus pais sempre foram muito festeiros, adoravam dançar, eu aprendi a dançar com eles e assim, o Cordeiro Clube era o lugar onde todo mundo se encontrava. Eu lembro de uma época que muitos de vocês, talvez que pela internet que vão ver agora, não vão lembrar, não eram nem nascidos. Tinha um baile de terça-feira que era o baile dos veteranos. Os homens vinham de terno, as mulheres de longo. Eu não sou chegada, para quem me conhece, vão me ver muito pouco de vestido, muito pouco de salto alto. Eu sou a geração tênis, jeans e moletom. Essa é a norma. E o meu óculos escuro, eu tiro. De repente a claridade até me mata porque eu tenho fotofobia. Então, eu vou continuar com ele, se vocês me permitem. Esse baile era assim, vinha gente de toda a região. E tinha uma dança em especial que chamava polonese. Muitas pessoas vão lembrar disso. Era uma dança onde praticamente todo o salão, todo mundo que estava lá sentado nas mesas, aquela elegância, eles participavam e se olhavam no semblante das pessoas. Era uma felicidade, voltando naquela coisa simples que eu falei, da felicidade. Era assim, todo mundo feliz. Era um baile que começava às 8 horas da noite e ia até às 11, mas de uma extrema felicidade e assim, todo mundo tinha amizade com todo mundo. Uma coisa que hoje já não se vê mais, infelizmente. E eu já queria pedir desculpa se eu estiver embolando nos assuntos. Uma hora eu falo que eu sou professora, outra hora eu falo de coordenadora. É que como eu tô no improviso, é o que está saindo, a coisa que me vem aqui na lembrança, eu vou falando. Então eu gostaria até que assim, por trás das câmeras, se alguém lembrar de alguma coisinha, fala, Norma, lembra disso? Então eu lembro, aqui a gente teve muita coisa aqui boa, muita, não que não tenha hoje, é que os tempos mudaram, infelizmente. Os tempos mudaram. As coisas que eram boas no passado, hoje já não são mais. Então, eu fico extremamente feliz de ter vivido essas duas partes. A parte que era tudo mais simples e que era bacana, e hoje que a gente tem até um certo conforto, já, mesmo assim, a gente sempre busca mais. Eu tenho um carro simples, eu quero um carro melhor. Eu vou viajar para não sei aonde ali, eu quero viajar mais. Então, a gente vive buscando uma felicidade que está muito próximo da gente. Mas que parece bonito na teoria. Mas que se a gente pensasse bem, seria bem melhor. Mesmo aqui em Cordeirópolis, que como eu falei, a gente conhece todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma certa, não é diferença, às vezes parece que tem uma certa competição, quem foi mais para onde, quem vai mais para cá, ou o político desse lado, ou o político daquele lado. Então, isso aí faz parte da vida, mas muita coisa poderia ser evitada no meu ponto de vista. Eu sou assim, eu conheço pessoas, o meu grupo de amizade são politicamente completamente diferentes do que eu penso.
mas eu respeito todos e todos me respeitam, porque eu tenho uma maneira de pensar diferente. Agora, voltando um pouco no meu lado de professora, eu fui uma professora sempre grevista. Nunca estive satisfeita com as formas de trabalho, com o governo, como o governo tratava o professor. Então eu sempre fui grevista, fui na Paulista, levei cavalaria nas costas, corri que nem não sei o quê, mas faz parte da minha vida. Agora eu chegava em alguns lugares, tinha professora, amigas minhas, falava, Norma, você toma cuidado com isso, não vale a pena. Assim como eu tinha outras que falavam, outras que eu não conhecia de outras cidades, falavam, olha, Norma, você quer saber? O que vocês conseguirem, vai vir para nós mesmo, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha. Então são tudo coisas a ser respeitadas, né? Mesmo que você não concorde, cada um tem o seu livre arbítrio, a sua liberdade de falar e ser como quiser. Então, voltando um pouco, os meus pais eram pessoas simples, me deram uma educação de primeira, não completaram quarto ano de grupo na época deles, mas me deram uma educação assim, muito boa. Então eu vejo que a felicidade ainda está no simples. Lógico que tem coisas sofisticadas e maravilhosas que todo mundo quer, mas a felicidade mesmo está no simples. Minha opinião. Isso, o que eu estou falando, não é uma verdade absoluta, nem longe disso. Mas vivi aqui em Cordeirópolis, 26 mil habitantes temos hoje. Então, é assim, uma felicidade tremenda, porque conheci tanta gente que já se foram, já partiram, já morreram. Outras pessoas que eu achava que ia, assim, ter uma felicidade imensa, de repente não teve e vice-versa. É essa confusão, e uma confusão boa do dia a dia da vida da gente, né? Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho dos meus pais. Eu já falei algumas coisas, mas gostaria de falar especificamente deles. Já falei que eles eram muito alegres, felizes, né? E eles acabaram, por mais de 30 anos, fazendo um baile no antigo Cordeiro Clube, que era um baile de terça-feira, que começou o meu pai com a minha mãe, mais um casal de Santa Gertrudes e mais um outro senhor que ele tinha não era nem uma banda, era uma acordeon, um baterista, e começaram a fazendo um baile, porque eles gostariam de dançar e não tinha na época. Então começaram um baile que acabou sendo o Forró do Lelo, da Dona Elisa. Assim, começou com 4 casais, na próxima terça foi assim, tinha 10 casais, depois mais casais, e aí essa terça-feira foi sendo comentada em várias cidades, começou a vir casais de fora, Araras, Limeira, Rio Claro, e esse forró acabou sendo feito durante 30 anos. Aí chegou uma época que tínhamos, por exemplo, 10, 12 mesas reservadas. Aí chegou uma época que na época tinha 70 mesas, 60 mesas, e gente que chegava e não tinha lugar para sentar. De tanto que nesses anos todos foi uma coisa assim que simples, voltando naquilo que eu falei, simples, mas que as pessoas eram super felizes. E meu pai com a minha mãe que comandavam isso. Eles que contratavam banda, faziam propaganda, tudo isso. Então virou, na terça-feira, você passava na praça onde o Cordeiro Clube é localizado, tinha carro para todo lado. Então era uma coisa assim, que foi bacana de ver na época, porque assim era gente de tudo quanto é lado, de todo quanto lugar, e ver aquele salão, que também foi da minha felicidade, aquele salão cheio de gente e bacana. Porque meus pais, assim, minha mãe sempre foi muito, vamos chamar assim, a parceira mesmo, além da esposa, porque meu pai, ele gostava quando chegava no Natal, ele recebia algumas pessoas
para levar presente para as crianças. Então ele se vestia de Papai Noel e começou a levar na casa de uma pessoa conhecida ou outra, e as crianças ficavam felizes. Aí, essa coisa foi crescendo, veio uma loja, falou: senhor Lélio, o senhor não entregaria, as pessoas vão comprar na minha loja e o senhor entrega para essas pessoas? Meu pai: não, opa, vamos lá, vamos entregar. Então nós chegamos, ele de Papai Noel, a gente saía assim 2 horas da tarde, mais ou menos, acabava 10 horas da noite, e ele ia em todas as casas, vestido de Papai Noel, com aquele sino na mão, entregando os presentes para as crianças. E jogavam bala. Agora vocês vão falar assim: nossa, mas ia como? Como? Porque nós tínhamos o seu Bacinello, que é o pai da Lúcia, que também ia junto com a gente. Então, o seu Bacinello ia com a caminhonete, então ele nos levava. Então, e assim, meu pai com o seu Bacinello e as filhas, todo mundo ajudando, porque chegou uma época que era muito presente. Então, eles eram muito assim, de levar essas coisas para toda a cidade, todas as criançadas. E além do Papai Noel, que ele ia todo ano, ele foi Rei Momo vários anos também. Ele gostava demais. E o nosso carnaval aqui não tem para ninguém. Uma cidade como a nossa, de 26 mil habitantes, fazer os carnavais que a gente faz aqui, não tem. Podem, me desculpe quem não gosta de carnaval, eu amo carnaval, não tem. O nosso carnaval aqui sempre foi de primeira linha. E meu pai foi várias vezes, Rei Momo, era assim uma alegria ver ou como é até hoje, né? O último carnaval que a gente teve é um sucesso. Podem comentar, não vai agradar todo mundo, ninguém, mas a Dinã, parabéns pelo carnaval. Secretaria de Cultura, parabéns, porque carnaval é arte. Eu, como professora de artes, a arte tem que estar presente na vida. Música, teatro, cinema, tudo. Então o pessoal da cultura está mais ou menos de parabéns por fazer essas memórias. E voltando um pouquinho no meu pai, ele tinha bar, né? Então ele era assim, ele tinha muito contato com a comunidade. Na Escola Levi, teve uma época que faziam a melhor festa junina que já teve nessa cidade. Era na quadra, tinha mesa, tudo, e tinha a quadrilha. Ele ensaiou por anos os alunos e alunas da cidade, a quadrilha. Todo mês de junho a festa era tradicional. Assim como é tradicional a festa que tem na praça hoje e até em outros lugares. Mas a quadrilha era um ponto marcante e era o meu pai que fazia tudo isso. E sempre o quê? Com o apoio da Elisa ali do lado, né? Porque ele largava tudo, ele ia mesmo e ela participava, ela gostava também. Então aí é o ponto que eu entro, na família é muito importante, né, para mim. Voltando um pouquinho no carnaval, né, que falando do meu pai que foi Rei Momo, né, e a minha mãe sempre firme e forte junto, porque ela era muito astral também, nós tínhamos aqui as escolas de samba, que eu sempre serei carga pesada, e outros amigos que eram Pérola Branca, que há um tempo só tinha essas 2 escolas, mas o Princesa Isabel, que depois de um tempo foi crescendo muito. Então a gente tinha uma rivalidade muito grande e o que acontecia? A qualidade só aumentava. A gente começou com coisas simples, cada um na sua casa, com a sua linha e botão e noites fazendo fantasia, até que, como todo mundo evolui, aí começou, vai para São Paulo, compra coisas para fazer, algumas fantasias depois já pronta. Mas o legal era a competição na época, era assim, era salutar, mas quando chegava no ginásio de esportes, para apuração dos votos, para ver, aí era uma torcida para lá, outra torcida para cá, e segura, porque se bobeasse era briga mesmo, porque cada um dava o coração, dava o sangue pela sua escola.
Isso é outra coisa que eu fiquei super feliz de ter participado aqui nessa minha vida em Cordeirópolis. Porque tinha uma rivalidade imensa, mas na hora da avenida, uma escola era melhor que a outra. Inclusive, teve anos assim que foram mínimo os pontos que uma escola ganhou. Foram coisas mínimas. E com isso, a gente sempre trazendo pessoas de fora, no turismo, porque as pessoas de fora vinham, porque nas cidades maiores não tinha o carnaval que a gente tem e tinha agora. Agora, infelizmente, por causa da pandemia, nós não estamos saindo de casa. Então, vocês imaginam como eu tô sufocada. Eu que amo sair, eu amo viajar, eu amo shopping. Vocês imaginam como eu estou em casa assistindo série atrás de série, né? Inclusive, ano passado, agora eu vou falar uma particularidade minha, vocês me perdoem. Ano passado, ano retrasado, a minha sobrinha, nós só estávamos com passagem comprada para Uruguai, para o aniversário dela, Nova York para o meu aniversário. O que aconteceu? Veio pandemia, cancela a viagem e ficamos em casa. Passei o meu aniversário, que ia ser em Nova York, o dela, que ia ser no Uruguai, e nós passamos em Cordeirópolis. Falamos de Cordeirópolis de novo, passamos em Cordeirópolis, dentro de casa, sem bolo, sem ninguém. Aliás, a gente fez o quê? A minha sobrinha Eloá juntou todos os amigos numa vídeo aniversário, que a gente acabou chamando, e cantaram parabéns com todos no vídeo. Eu tenho foto, tudo em vídeo. Eu em casa sozinha e cantando parabéns, no meu, no dela. Então eu levo muito a sério esse lance do não aglomeração, de tem que se cuidar. Então, como eu estava falando aqui, eu fui falando assim, sem nada escrito, sem roteiro. De repente eu entrei para um lado, saí para o outro, vocês me desculpem. Eu estou super feliz de ter recebido esse convite de vocês, da cultura. Eu não vou citar nomes para agradecer, porque senão eu vou esquecer um ou outro e eu não quero fazer isso. A Val, vou falar porque ela está aqui comigo, e a equipe Vitória que estão aqui. Esses eu não posso deixar de falar, né? Agora, agradeço a todo mundo e principalmente a prefeitura, né? Que é a prefeitura de municipal, o nome do Adnan, da primeira dama Angelita. Fico feliz por ter lembrado de mim, da minha pessoa, que 66 anos de Cordeirópolis, né? Estamos aqui firme e forte. E além do agradecimento, eu quero pedir, por favor, para vocês, não façam aglomeração, usa máscara. É sério a nossa situação da pandemia. Daqui a pouco, sei lá, 1 ano, 2 anos, nós vamos voltar ao normal, se for de máscara mesmo, a gente vai, sei lá, eu sou mais otimista nisso. Então, vamos fazer assim, se cuidem para que a gente possa curtir mais para frente. E eu não poderia deixar minha última mensagem, porque as pessoas que estão me vendo vão saber que se eu não falar isso, não vou ser eu. Fora Bozo! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse homem.